Se você está procurando mais conforto e ergonomia, seja na hora do trabalho ou de jogar, você já deve ter conhecido o Deluxe Seeker ou talvez o Logitech MX Ergo, mas entre esses dois dispositivos tão incríveis, qual comprar? E aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Pois é, eu tenho esses dois mouses, gosto muito deles e inclusive eu já fiz vídeos sobre o Deluxe Seeker. Vai aparecer bem aqui para você dar uma olhadinha, ver tudo que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, porque aqui eu vou citar só por alto para tentar te ajudar a escolher qual dos dois que você vai comprar. Eu ainda não fiz vídeo sobre o meu Logitech e eu já tenho ele bem mais tempo, mas eu vou fazer. Por isso, para você não perder este vídeo ergonômico quando ele sair, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder esse vídeo. E também compre através dos links na descrição para que assim você me ajude a trazer mais vídeos como esse. Eu ganho uma pequena comissão, você não paga mais nada por isso e ainda me ajuda demais. Considere ser um membro aqui do canal, porque só assim você vai receber as promoções de acesso antecipado. O Deluxe Seeker, por exemplo, foi vendido com 50% de desconto e você perdeu essa promoção porque ainda não é um membro. Por isso se torne membro. E antes de começarmos, preciso dizer para vocês que eu vou ficar apenas na bancada, porque fica mais fácil de mostrar para vocês ali de forma mais versátil, em vez de eu ficar trazendo os mouses para cá e falando. Muito bem, já estamos aqui na minha bancada improvisada e com os dois competidores desse vídeo aqui. Claro que por mais que eu fale competidores, na maioria das vezes eu acabo não conseguindo colocar um vencedor para esses vídeos aqui porque os dispositivos são muito bons e muitas vezes acabam atendendo a propósitos diferentes, resolvendo problemas diferentes. Vamos começar aqui pelo Logitech MX Ergo, que é o que eu já tenho há mais tempo. Recentemente fez um ano que eu tenho ele e eu preciso dizer para vocês que as funções dele, apesar de não serem tantas quanto as do Deluxe, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, são muito boas, me agradam bastante. Como vocês podem observar, a função principal que chama mais atenção é que ele não é um mouse óptico, também não é um mouse com a tecnologia Bluetooth, que é aquela que funciona bem melhor em qualquer tipo de circunstância, não precisa ter um mousepad. Ele funciona com uma trackball, então o mouse é controlado através desse dispositivo esférico aqui. Ele, para ergonomia, é bem melhor. Claro que se ele tivesse um formato um pouco mais verticalizado, talvez fosse ainda mais confortável, mas de modo geral, dessa forma aqui, ele já está atendendo muito bem, reduz muito a tensão muscular, acaba se concentrando mais no dedão e como eu consigo deixar numa sensibilidade legal para mim não ter que ficar movendo muito, eu consigo reduzir bastante as dores musculares na região da mão, justamente por causa dessa trackball aqui, então é a função que eu acho mais interessante. Às vezes eu vejo necessário utilizar este botão aqui, que é o botão de alta precisão. Ele faz com que o mouse fique um pouco mais lento, tornando ele mais preciso também. Na parte de cima, ou lateral, como você quiser chamar, tem as funções mais comuns que a gente vê em mouses verticais ou para trabalho. Tem o botão esquerdo, o botão direito, tem o botão para trocar de dispositivo, ele funciona tanto com um adaptador de 2.4 Hz lá no PC, como com um Bluetooth. Então posso conectar um dispositivo que tenha suporte ao Bluetooth 5.0, que inclusive está conectado no meu celular. Eu uso ele muito no meu dispositivo, porque a troca é muito rápida, uma conexão muito veloz, por isso acaba sendo bem versátil conseguir utilizar nos dois dispositivos. E aqui na frente tem os botões de avançar e retroceder. Apesar de eu preferir que eles fossem aqui na lateral, acho que ficaria mais conveniente, aqui em cima também funciona bem, é só você deslizar o dedo aqui e apertar uma das duas funções que você achar interessante. Na parte de baixo, ele possui uma plaquinha que é magnética, então você pode retirar com facilidade e colocar com facilidade também, e pode utilizar no modo mouse convencional, caso você não se agrade dele ficar na posição mais vertical. Eu não gosto nem um pouquinho, então eu sempre deixo na vertical. E tem também este furo aqui na parte da trackball, para que você consiga fazer a limpeza, você pode utilizar um soprador de ar aqui ou ar comprimido e aí as poeiras, as sujeiras vão sair por aqui. Tem alguns pontos específicos que eu quero falar sobre essa parte aqui, mas eu vou deixar ali para a parte de construção e design. Passando para o Deluxe Seeker, podemos ver que ele claramente é maior, mas isso é por conta do seu apoio de pulso. Se retirar ele, eles têm, acho que talvez até um pouco menor, na verdade, do que o MX Ergo. Eu ia dizer que tem o mesmo tamanho,
mas aparentemente não tem. As 3 funções que mais chamam a atenção nesse dispositivo aqui é o fato dele ter um screw lateral, que parece uma trackball, mas na verdade não é só um screw mesmo. Tem também os botões de avançar e retroceder bem aqui na ponta do seu dedão, então fica bem fácil você utilizar. A segunda que chama mais atenção, porque esse daqui eu considero quase como uma, é esta tela de LED para mostrar quanto tem de bateria, DPI, o modo que ele tá, afinal ele tem 4 tipos de conexão diferente. Ele tem a conexão do adaptador 2.4 Hz, tem o Bluetooth 5.0 que pode conectar em até 2 dispositivos e também funciona apenas com cabo. Caso você não queira utilizar a bateria dele ou não pode recarregar no momento, você pode utilizar apenas com o cabo no computador. Se bem que quando você conectar o cabo vai começar a carregar, mas enfim, deu para entender que ele tem 4 funções. E aqui na parte de trás ele possui um painelzinho LED para ficar bonito, bem naquele estilo para os gamers, para os jogadores. E para poupar bateria ele possui um sensor que desliga este painel aqui, muito bom, fica bonito, fica legal, então essas são as funções que mais vão chamar a atenção. Mas na parte de cima também tem esse botão aqui, que é o atalho para você trocar para o DPI que for mais conveniente, só que tem um porém. Todos estes botões aqui são reprogramáveis lá no programa do PC. Então se você não ficar contente com as funções originais desse mouse, você pode trocar todas sem problema nenhum. Na verdade você pode trocar até desses botões aqui, então é um mouse 100% reconfigurável. Aqui são os botões padrões, aquele que a gente tanto conhece, o botão esquerdo de clique, direito de menu e o screw que também tem um clique na parte interna. Na parte de baixo dá para ver que ele é um dispositivo óptico, por isso ele tem um sensorzinho que eu sempre coloco a mão para não estragar a câmera. Tem o botão de liga e desliga, tem aqui o botãozinho para fazer a troca de dispositivos conectados, que eu acho que ficou muito mal posicionado, mas enfim, isso é mais uma opinião minha. E o apoio de pulso em si, que vocês podem observar que é bem grande e ajuda demais com que você deslize sua mão junto com o mouse, que ela não fique arrastando. Se tratando de números, eu consigo dizer que o DPI do Deluxe Seeker é maior, mas de uso, os dois têm praticamente a mesma velocidade. Muito bem, agora algo que faz toda a diferença na hora de comprar um mouse vertical, um mouse mais ergonômico, é o seu conforto. E olha, eu posso dizer para vocês que os dois têm exatamente o mesmo nível de conforto, justamente porque eles têm propostas diferentes. O Logitech MX Ergo possui uma trackball, como eu mencionei antes, então você não precisa movimentar o mouse. Você vai deixar sua mão parada e é apenas a trackball que vai fazer a movimentação do mouse. Logo, não é tão necessário ele possuir uma base para apoiar o seu pulso como o Deluxe Seeker tem. Vai ficar parado, então tá ótimo. Isso para quem utiliza apoio de pulso juntamente com o mousepad é um ganho muito grande. Eu utilizo esse mousepad da Multilaser, que inclusive eu também vou deixar link na descrição caso vocês queiram comprar, e eu utilizo ele dessa forma. Meu pulso fica bem apoiado nesta parte de gel aqui e o mouse fica na parte de baixo. Eu não preciso mover a mão, então fica muito confortável. Já o Deluxe Seeker, por ser um dispositivo que possui o sensor óptico, eu preciso mover ele para que o mouse se mova também. E justamente por isso, ter essa base aqui para apoiar o pulso e parte dos dedos também para não ficar arrastando no mousepad faz toda a diferença, torna ele um mouse incrivelmente confortável. O único ponto aqui é que para quem utiliza esses apoios em gel aqui, acaba sendo complicado porque ele vai ficar batendo várias vezes. Então talvez você tenha que deixar o seu braço um pouco mais para frente para conseguir ter uma movimentação legal com ele, talvez aumentar o nível de DPI para você ter que mover menos e mesmo assim conseguir mexer o ponteiro bastante sem ficar batendo no apoio de pulso. Mas caso você não utilize, você não vai sentir diferença nenhuma. Inclusive esse mouse aqui cai muito bem com um mousepad daqueles grandões, o tipo extra largo, que eu já fiz vídeo, vai aparecer bem aqui do lado no izinho para você clicar, ou caso você queira assistir depois, eu vou deixar link na descrição desse vídeo também, que você vai gostar demais. Então essa parte de conforto depende mais de qual problema você precisa resolver. Você quer ter um conforto quase que absoluto, eu recomendo mais o Logitech MX Ergo, porque ele é focado nisso. Ele funciona para games, sim, mas obviamente não tão bem quanto o Deluxe Seeker. Se eu tivesse que colocar uma nota aí de 1 a 5, o Logitech vai até
3 e o Seeker consegue chegar em 5 facilmente. Claro que isso também vai depender muito da sua habilidade nos games, então talvez você com bastante esforço consiga tornar a nota do MX Ergo maior, equiparável ao do Deluxe, mas fica claro que o Deluxe tem uma facilidade maior para os games, justamente por ele ser óptico, por ter essa movimentação e acabar na maioria das vezes sendo mais apropriado para jogos. Claro que eu não poderia deixar de falar da bateria, que é um fator importante para você decidir qual dispositivo vai ser mais conveniente para você. E graças ao tempo que eu fiquei com ele, eu consigo dizer para vocês que o Logitech MX Ergo aguenta tranquilo 6 meses, a depender do tempo que você vai utilizar por dia. Eu utilizo uma média diária de 12 horas, por isso eu uso muito, consequentemente eu gasto um pouco mais do que as pessoas que vão trabalhar aquele quesito padrão de 8 horas. Nos testes que eu fiz, até hoje o máximo que eu consegui foi 5 meses e 20 dias. Tá um tempo ótimo para um dispositivo que recarrega rápido. Se eu não me engano, ele recarrega em aproximadamente 3 horas para ficar tudo isso de tempo. Então é bastante coisa e mais, você pode utilizar enquanto ele está carregando também. Infelizmente, ele possui entrada micro USB nessa parte de carregamento, o que me deixou bem decepcionado para um mouse que é muito bom e que é bem caro também. Daqui a pouquinho eu vou falar dos valores médios dele, vocês vão ver que esse carinha aqui não é barato. Às vezes você encontra promoções, mas quando eu comprei eu paguei os olhos da cara. Já o Deluxe Seeker tem uma duração padrão menor por causa dos LEDs e das demais funções extras que ele tem, inclusive do painel LED aqui em cima. Uma média utilizando todas as funções fica aí entre 2 meses e alguns dias, mas você consegue facilmente aumentar isso, presumo eu, até para 6 meses, a depender do tipo de conexão que você vai estar utilizando. Por exemplo, se você utilizar a conexão Bluetooth 5.0, eu acredito que ela vai ser mais econômica do que o adaptador. Se você não estiver utilizando o painel LED aqui na parte de baixo, que consequentemente desativa também o sensor para desligar este painel, e se você utilizar uma média diária de 8 horas. Então, se você tem esse uso mais padronizado, eu imagino que dê para chegar ao mesmo tempo que o Logitech tem. Quando a bateria acabar, você não precisa se preocupar em ficar sem utilizar ele enquanto está carregando, porque além de possuir uma entrada USB tipo C, ele recarrega em aproximadamente 2 horas e meia. Quando a bateria acabar, você não precisa se preocupar em ficar sem usar ele enquanto está carregando, porque além de funcionar enquanto recarrega igual o MX Ergo, ele possui uma entrada USB do tipo C, que permite uma carga bem rápida, sendo aproximadamente 2 horas e 30 minutos necessário para deixar ele em 100%. Uma função que os dois têm e que economizam muita bateria é de entrar em stand-by automático quando você não está utilizando. Então, quando você parar de utilizar, ele vai meio que desligar, vai fazer uma função tipo hibernação do computador para economizar bem mais energia. Se você quiser economizar durante mais tempo ainda, você pode desligar manualmente. Eu não recomendo fazer isso porque essas chavinhas seletoras aqui acabam não sendo feitas para você ficar ligando e desligando ela vezes demais, acaba reduzindo o tempo de vida desses dispositivos. Então eu recomendo você utilizar essa função que foi feita justamente para isso, para economizar bateria. É só deixar ele paradinho que ele vai desligar, vai entrar em modo de hibernação e assim você já vai ter mais tempo extra de uso dos dois mouses. E aí, o que você achou? Qual que vai ser a sua escolha? Eu preciso confessar que, na minha opinião, eu ficaria com os dois se eu pudesse. O MX Ergo, ele é um mouse mais focado para trabalho e é o que eu mais utilizo. Eu não costumo jogar muito e mesmo quando eu jogo, são games single player que eu consigo me adaptar o suficiente para deixar ele quase equivalente ao mouse óptico do tipo do Deluxe Seeker. Mas fica claro que para quem quer jogar mais, ou mesmo ter um equilíbrio de 50-50, um pouco de trabalho, um pouco de games, o Deluxe Seeker é uma pedida melhor. Por isso depende mais do problema que você precisa resolver. É no seu trabalho, MX Ergo. É nos games, com um pouco de jogos, vai de Seeker que ele vai funcionar melhor. Eu não sei você, mas se eu pudesse eu ficaria com os dois. Se você puder, faça isso que vale muito a pena, mas como eu não posso, o Deluxe Seeker infelizmente já foi vendido. E se você não quiser perder as próximas promoções com até 60% de desconto de dispositivos que eu utilizo por praticamente só um mês para fazer os vídeos aqui no canal, considere ser um membro que além disso você vai estar me ajudando demais também. Mas e aí, qual que você vai escolher? Ficou alguma dúvida? Deixa aí embaixo nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Não esquece, por favor, compre através dos links na descrição, que eles me ajudam demais a trazer esses vídeos aqui, afinal eu compro todos esses produtos que vocês estão vendo aqui, então
não é uma quantidade de investimento muito grande que eu preciso de retorno. Muito obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever para receber os próximos, eu aguardo você, até lá!